Meus irmãos, nós vamos caminhar hoje pelo capítulo 17 de Apocalipse. Vamos tentar pegar todo o capítulo. Então, peço que você deixe sua Bíblia aberta. Eu antes estava colocando o texto, mas agora, para ficar mais dinâmico, eu peço que você deixe a Bíblia aberta e eu vou citando algumas coisas e a gente vai caminhando exatamente para conseguir expor o livro ou o capítulo por inteiro, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de reunidos aqui, abrimos a tua palavra e podermos meditar nela. Dá que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos conduza, nos guie em instrução e nos dê a condição de compreender a tua revelação como o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos acabando o livro de Apocalipse. Graças a Deus, temos um bom número de estudos que foram sequenciados aqui durante esse ano. E para mim foi um grande privilégio. A gente está agora caminhando no final desse livro. E um livro que particularmente eu gosto bastante. Acho um desafio e nunca tinha estudado como precisei estudar para conversar com os irmãos, para que pudéssemos meditar em diversas porções do livro de Apocalipse. Agora, portanto, nós estamos no capítulo 17, que o Greg Beale resume da seguinte forma: o capítulo 17 trata da influência do sistema econômico e religioso mundial e do Estado, a aliança entre eles e a ruína de ambos. Então, vamos falar sobre esse poderio religioso econômico dentro da sociedade e na condução do governo para oprimir a igreja e como é que o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vence esse poderio e ele demonstra o seu poder diante dessas forças. Então vamos fazer da seguinte forma: eu vou lendo porções do texto e vamos expondo à medida que vamos lendo, tá bom? As perguntas eu peço que você guarde para que a gente no final tenha um tempinho também de perguntas. Vamos lá. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos até aqui, depois nós vamos caminhando mais um pouco. Na verdade, eu só vou até o deserto e depois a gente fala mais sobre esses personagens que surgem aqui. Bom, vamos lá. Nós, portanto, estamos falando de uma metáfora, de um símbolo, e agora um novo elemento, um novo personagem, ele surge. O anjo, ou um dos anjos, que estava derramando as taças. Perceba, portanto, a continuidade da visão. Ele estava vendo a questão das taças, das 7 taças que foram derramadas sobre a terra, mas agora diz que um desses anjos chama-o para ver o que vai acontecer de modo específico com um personagem. O personagem que é chamado de prostituta. Na revista atualizada é meretriz, que nós encontramos ali. Basicamente, refere-se aqui a uma mulher sedutora, a uma mulher que tem por interesse conduzir homens para ganhar recursos através da sexualidade. E o texto nos conta que veio esse anjo e levou esse João, o que está tendo a visão, para ver o que estava acontecendo. A descrição é a seguinte: uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Depois, o próprio anjo vai explicar melhor o que significam essas águas, e eu vou deixar isso
mais para frente. Mas por ora, veja o que essa prostituta faz. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição, no livro de Apocalipse, e em geral, nos textos do Antigo Testamento, está associado à idolatria. Você vai observar, por exemplo, que desde a lei do Senhor, quando Moisés deu a lei, claro, Deus deu a Moisés, e Moisés deu a lei a Israel, você encontra as recomendações por parte de Deus a Israel, dizendo que quando eles tivessem um rei, que ele tomasse muito cuidado com as mulheres que ele tomaria para si, porque correria o risco de que, se ele tomasse para si mulheres que fossem idólatras, ele fosse seduzido por essas mulheres a também se curvar aos seus deuses. Dali em diante, nós vemos exatamente que é isso que acontece. Toda vez que homens tomam para si mulheres estrangeiras, coisa que foi proibida por Deus exatamente por causa da idolatria, eles caem em prostituição, eles caem em devassidão. Um exemplo talvez bem emblemático e que geralmente a gente esquece é o caso de Sansão, porque nós geralmente colocamos Sansão em alta conta, sendo que no livro de Juízes, onde há uma progressão para baixo, você vai ver que os juízes de Israel, no livro de Juízes, estão cada vez piores. Juízes é um livro que tem um ciclo em que o povo desobedece, Deus envia os povos estrangeiros para subjugar o povo de Israel, Deus levanta um juiz para liderar o povo, para vencer aqueles estrangeiros, eles vencem os estrangeiros, agradecem a Deus e caem em idolatria. Então, nesse círculo, ou nesse ciclo de idolatria, de perversidade, na verdade o que nós encontramos não só um ciclo, mas uma progressão que vai cada vez mostrando uma perversidade. E Sansão é um juiz que está entre os piores que Israel teve, apesar de nós contarmos a historinha de Sansão para as crianças, sem contar boa parte do que conta o texto. E você vai ver que Sansão, ele se une a prostitutas dos filisteus. Ele não está interessado em mulheres de Israel, ele quer prostitutas. É um homem terrível, porque não só é um homem voltado para a prostituição, como é um homem voltado para o sangue, um homem que gosta da morte, que gosta de matar com suas próprias mãos. Ele usa do poder que Deus lhe deu para rasgar pessoas com as próprias mãos. Enfim, se fosse feito um filme de Sansão, de fato como tem no texto, dificilmente crianças poderiam assistir, né? Para você ver o quanto que é gráfico o livro de Juízes. E o texto, portanto, nos mostra a idolatria por parte de Sansão, até que finalmente ele entregue a prostituição e a idolatria, termina por desobediência a Deus, falar a respeito do seu cabelo, que Deus havia ordenado desde o seu nascimento que não fosse cortado. E é óbvio, meus irmãos, eu espero que vocês saibam disso, que o poder de Sansão não estava em seu cabelo, nem na sua fidelidade, porque ele era infiel, claramente. O poder de Sansão estava na graça de Deus, e simplesmente Deus se aborreceu. Ele desobedeceu a Deus em muitas coisas, porque ele, como um nazireu que era, não poderia tocar, é claro, em mulheres, especialmente estrangeiras, não poderia ter seu cabelo cortado. Existia uma série de recomendações, até inclusive a respeito de banho, de como é que o banho deveria ser feito. Depois vocês podem dar uma olhada a respeito do voto nazireado, lá eu acho que é em Levítico ou em Números, eu não me recordo agora onde é que está. Mas é curioso isso, porque Sansão desobedece a Deus muitas vezes, até que finalmente Deus se aborrece e derrama sobre ele a sua ira. Mas perceba que o que está levando Sansão à desobediência, à idolatria, é a sedução dessa mulher, a tal da Dalila.
Não é só um caso de Sansão, na verdade nós vamos ver isso várias e várias vezes, o caso também muito emblemático de Salomão, que tomou para si muitas mulheres, o cálculo aí mais ou menos de 1000 mulheres que ele teve, dentre concubinas e esposas, e foi levado à idolatria por conta delas. Enquanto Salomão fazia a casa, o templo belíssimo, suntuoso, que Deus havia ordenado que ele fizesse, que Deus permitiu que ele fizesse, ele também fez para si várias casas para suas mulheres, casas de idolatria, casas de rebeldia ao Senhor. E se você lê o texto ali que conta, se eu não me engano, está relatado no livro de Reis, você vai observar uma progressão também com respeito à desobediência de Salomão, que mostra uma comparação entre a beleza do templo em relação à beleza dos muitos templos que Salomão faz para suas esposas, porque eram alvo de idolatria. Ele idolatrava essas mulheres. Então perceba que não precisamos ir muito longe para perceber que há uma relação entre a prostituição, a sedução e a idolatria. E portanto, nesse texto que acabamos de ler, nós encontramos essa mulher que seduz os reis da terra, para que possam se prostituir com ela e ter o seu organismo embriagado. E essa embriaguez do vinho da sedução, do vinho da prostituição, tem a ver de fato com uma perda de capacidade cognitiva para poder se afastar do que é mal. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, nós encontramos ele falando exatamente sobre o problema da dissolução do vinho, lembra? Ordenando que nós não devemos nos embriagar com o vinho onde há dissolução, mas encher do Espírito. Essa comparação ajuda a gente aqui a entender que esses reis da terra estavam embriagados de dissolução. Agora, como eu já disse, nós não estamos tratando aqui de um texto que devemos ler como se fosse um texto narrativo, histórico, literal. O que nós temos aqui é uma metáfora. O que é essa prostituta? Depois ele vai explicar. Ela é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Isso você vai encontrar no versículo 5. Então essa prostituta, que é a Babilônia, não é simplesmente a cidade de Babilônia que foi governada por Nabucodonosor. Entenda, está falando aqui de um sistema de pensamento. Está falando de um espírito idolátrico que perpassa toda a história da humanidade e perpassa os corações dos homens. Nós não estamos falando, portanto, de regiões geográficas, mas de reinos espirituais. E a Babilônia, ou o espírito babilônico, domina o curso desse mundo. É claro que sob a vontade de Deus, mas domina o curso desse mundo a respeito de uma visão, uma forma de vida dissoluta, uma forma de vida embriagada. Por que embriagada? Porque o cara que está bêbado, vocês sabem disso, quando ele está embriagado, mas aquele que passa vergonha na rua, ele chega em casa, dorme, no outro dia ele acorda e você pergunta para ele: você lembra o que você fez na rua? Aí ele diz assim: não sei o que aconteceu. Você está vendo o seu joelho aí todo ralado? Tô. Você sabe o que foi isso? Não senti nada na hora. Porque a embriaguez, ela tem uma capacidade de anestesiar as pessoas. E aqui a ilustração é essa. Esses homens, eles estão embriagados porque eles estão anestesiados da perversidade. Eles fazem o mal sem nem perceberem a maldade que estão produzindo, que estão fazendo. Portanto, esse sistema babilônico, representado por essa prostituta, está ali dominando os governos, dominando os reis da terra.
E o profeta, portanto, ele é transposto, ele é retirado daquele ambiente. E veja o versículo 3 comigo. E o anjo transporta o profeta em espírito para um deserto. Então, a visão muda agora as características. Agora, não mais eles estão vendo essa prostituta que está sentada nas águas. Mas agora ele está no deserto, onde ele vê essa prostituta montada numa besta escarlate. O deserto, nós já vimos isso, ele tem um símbolo muito curioso a respeito do antigo Israel. E isso é um exemplo que é mantido em todo o Antigo Testamento e também em Apocalipse. Deserto é o lugar do cuidado de Deus. Deserto é o lugar onde Deus chama na chincha, né? Deserto é o lugar onde Deus diz assim: vem cá, senta aqui, vamos conversar. Nós vamos ver isso com o povo de Israel. Se você observar, por exemplo, que o povo de Israel acampava no deserto, por ordem de Deus. Eles estavam naquela tenda, ou melhor dizendo, eles colocavam a tenda, que ficava no meio da congregação, que ficava no meio do povo de Israel, aquela tenda que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Mas quando a nuvem, né, e a coluna de fogo andavam, o povo de Israel desmontava o acampamento e seguia no ritmo de Deus. E isso durou 40 anos. E se você fizer um cálculo, você vai ver que eles poderiam ter feito isso em bem menos tempo, talvez um ano no máximo, bem menos que isso, talvez alguns meses, eles teriam cumprido todo o percurso que fizeram em 40 anos. A pergunta: por que Deus fez o povo de Israel passar 40 anos no deserto? Porque ele estava tratando com o seu povo. Ele estava preparando o seu povo. E ele estava cuidando do seu povo. Porque o deserto também é um lugar de cuidado. É um cuidado é um momento em que Deus está preservando o seu povo. Então, aqui nós encontramos o profeta sendo levado ao deserto diante de assombroso poder, como o dessa mulher que seduz os reis da terra. Então, ela não é uma prostituta qualquer. Ela é alguém que consegue seduzir todos os reis da terra. É muita gente. E como se não bastasse, ela está sentada na besta. E nós já vimos o poder da besta no capítulo 13. Então, o que nós vamos encontrar nessa descrição é que diante de um poder tão grande, diante de um assombroso domínio dessa mulher e da besta, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando do profeta e ele também vai cuidar do seu povo. Nós vamos ver isso na sequência. Deixa eu passar aqui. Então vamos ver como é que João continua a ver aqui a visão dele. Besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou até o versículo 7 agora. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vamos até aqui. Por que você ficou admirado? Então a descrição continua. Agora ele está no deserto e ele continua vendo essa mulher. Ele continua observando o que ela é. E veja que a descrição é uma descrição terrível, uma descrição que envolve glória, que envolve até, de uma certa forma,
uma bondade, porque nós temos uma relação clara entre a descrição dessa mulher e da besta com Jesus, que é descrito o cordeiro, que também tem chifres, que também tem ouro, pedras preciosas. Nós vamos ver essas descrições com respeito a Jesus desde o começo do Apocalipse. Então, é como se o profeta estivesse vendo aquela mulher e quase que também os seus olhos começam a se inebriar, ele começa a ficar meio confuso com o que está acontecendo, e ele olha e começa a admirar aquela mulher, a ficar espantado com a beleza, com a glória, com a majestade, com a imponência que ela se apresenta naquele deserto. Como, portanto, é curioso ver que essa glória dela, essas pedras preciosas, apontam não só um domínio político e religioso, mas um domínio financeiro, econômico, capaz de comprar. Veja que ela esbanja, e ela esbanja de forma terrível. Olha o versículo 4, onde diz que ela tem na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e de imundícias. Se você fosse visitar alguém, e essa pessoa te convidasse para sentar à mesa com ela, e vocês fossem tomar uma água, ou o que fosse, e essa pessoa dissesse: deixa eu pegar meu copo, e fosse um copo de ouro, não é dourado não, tá gente, é de ouro, o que você pensaria a respeito dessa pessoa? Rapaz, se eu soubesse, eu não tinha nem vindo, né? Não tenho nem roupa para estar sentado aqui com você. Perceba que a visão, ela aponta exatamente para essa glória, para essa majestade dessa mulher, desse poder que ela tem. Mas o seu nome é revelado. E essa revelação do nome envolve, inclusive, o poder do próprio Deus em relação a ela. Isso é muito curioso. Porque se há um mistério, quem revelou? Quem pode revelar o mistério de quem é essa mulher? Veja, nós não precisamos acreditar nessas essas histórias de grandes corporações que se reúnem, né, em lugares desertos para combinar sobre a conspiração da terra. Mas considere que existe uma conspiração. Uma conspiração que não é tão clara e não é tão óbvia, e só pode ser descrita e revelada por meio da sabedoria de Deus. Porque o que nós estamos observando aqui é que, de fato, quem está por detrás do poderio religioso, idolátrico, econômico, político, da grande Babilônia, onde nós habitamos, é o diabo. A gente precisa ter essa consciência de que nós estamos em ambiente hostil. Nós estamos em um lugar de guerra, numa batalha. E, portanto, existem ideias, visões, noções comunicadas através de uma série de fatores. Por isso que a gente precisa entender que a cultura, seja ela a cultura geral, global, ou as culturas específicas, elas não são neutras. Nas culturas do mundo, há uma diversidade de elementos malignos. Ainda que haja também, graças a Deus, elementos da graça de Deus, porque se fosse só maligno, essa sociedade estava fadada a ruir no mesmo momento. O que mantém que ela não caia em uma corrupção e ela entre em total colapso é a vontade e bondade de Deus. Mas a gente tem que entender que nós estamos em um ambiente hostil. Que nós somos peregrinos nessa terra. E que a grande meretriz, ela está sentada nos governos. A gente não deveria se surpreender
de ver governadores implementando leis contra a igreja. Surpreendente seria se não fosse assim. A gente não deveria se surpreender de ver a arte, que é uma expressão cultural, sendo usada para comunicar ideias contrárias à verdade de Deus. A gente não deveria se surpreender com desenhos, com filmes, propagandas, que simplesmente apontam para impulsos e paixões perversas da humanidade. Porque isso é o esperado. O que a gente precisa fazer é olhar para isso e ver o mistério, dar nome. A gente precisa dar nome a isso aí. Isso aqui pertence à Babilônia. Isso é Babilônia. E nós deveríamos ter essa consciência, essa capacidade de compreender. Infelizmente, nós temos uma tendência a dois extremos a respeito da vida, da cultura e da sociedade. Um extremo é absorver e abraçar o que vier. Não tem limites. Então você vive como se estivesse em meio a um ambiente pacífico. Você lida bem com o mundo, você está bem. Você consegue tranquilamente conviver sem crise com o pensamento mundano. Enquanto que outros se afastam do mundo, temem a influência que esse mundo possa ter consigo mesmo ou com seus familiares, que terminam realmente vivendo quase que como os Quakers, os Amish, que vivem assim, sem luz elétrica, sem tecnologia, sem nada. Vai ver sem nada. Mas essa não é a posição cristã. Nós precisamos entender que estamos habitando na Babilônia, que a Nova Jerusalém, ela implode a Babilônia, porque ela sai de dentro dela, não porque pertence a ela, mas porque fomos resgatados da Babilônia para viver agora nesse reino espiritual, o reino de Deus, para viver segundo a vontade de Deus. Então, retirados da Babilônia, que nós somos naturais cidadãos da Babilônia, mas somos retirados dela para sermos cidadãos da Nova Jerusalém. Mas é necessário que nós possamos dar nome à Babilônia. E ela está aí, a propagar a sua maldade. E veja como a maldade dela é terrível. Olha o que ela faz com a igreja. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Eu já falei isso aqui, mas eu não vou me cansar de falar. Porque eu sei que tem muitos pais aqui. Eu sei que tem muitos pais aqui. E eu digo para vocês, meus irmãos. Se vocês pensam que estão criando os filhos de vocês para ter paz nesse mundo, para viverem bem com esse mundo, eu diria o seguinte: faça o seguinte, não pregue o evangelho para eles, não leia a Bíblia para eles, não ensine os preceitos de Deus para eles, não fale de Jesus, fale de Ronald McDonald, mas não fale de Jesus para essas crianças. E elas vão viver em paz. Elas vão conseguir conviver com o mundo em rebeldia e apostasia com uma tranquilidade. Vão ser excelentes habitantes da Babilônia. Agora, se vocês querem que eles amem a Jesus Cristo, que eles sirvam a Cristo, que eles sejam fiéis ao Senhor, vocês precisam prepará-los para sofrer. Inclusive o seu sofrimento ao vê-los sofrer.
Porque é o resultado natural de ser fiel ao Senhor. O que será dos meus filhos? Eu penso. Como eu posso considerar que hoje já existem empresas que fazem uma consulta para verificar se essa pessoa, qual o tipo de visão que ela tem a respeito da diversidade sexual, qual o tipo de visão que essa pessoa tem a respeito do aborto, qual o tipo de visão que essa pessoa tem sobre uma diversidade de assuntos que eu ensino aos meus filhos que não faz parte da vida daqueles que amam a Deus. Onde eu ensino meus filhos a amar e perdoar aqueles que os ofendem e a não se vingar. Num mundo onde você tem que responder e ser vingativo para que você demonstre força e poder. O que será dos meus filhos? O que será? E essa é uma questão que a gente precisa tomar como certa. Porque, veja, essa mulher está embriagada do sangue dos santos. E se você está criando o seu filho para ser santo, é do sangue dele que ela vai se embriagar. É do nosso sangue, em fidelidade ao Senhor. E aí eu passo para a gente refletir sobre a nossa própria vida, a nossa conduta. Talvez você esteja vivendo bem. Talvez não haja crise para você. Talvez você esteja lidando muito bem com o mundo. Talvez você esteja lidando muito bem com as pessoas à sua volta. E você é uma pessoa muito aberta. E por isso, não tem crise. Então eu só posso dizer para você o seguinte: você não é santo. Você não faz parte do grupo dos santos do Senhor, das testemunhas de Cristo. Porque aqueles que se voltam para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, se voltam para ser santos nesse mundo, eles têm perseguição. Porque essa é a intenção dessa mulher. Essa mulher está intencionalmente pronta para matar e beber do sangue dos fiéis ao Senhor. Essa perseguição não é necessariamente uma perseguição física, ainda que ela exista, seja aqui ou em outros lugares, mas é uma perseguição de várias ordens. É uma perseguição na escola, onde nossos filhos podem estar inseridos em um contexto em que são perseguidos simplesmente por não crerem do mesmo jeito. É uma perseguição entre os vizinhos, em que você é perseguido ou perseguida porque é fiel ao seu marido, e as suas amigas todas traem o marido. Elas dizem: rapaz, tu tem que variar um pouquinho. Deixa de ser besta. Oxi. Onde é talvez na academia, é talvez na faculdade, em qualquer ambiente dominado pela Babilônia. O único lugar de refrigério que nós temos é a igreja. Mas nem tanto. Porque até mesmo na igreja a Babilônia entra. Vocês sabem disso. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos enganos dessa Babilônia. E é exatamente isso que aconteceu com João. Vocês perceberam? É João, gente. Servo do Senhor, fiel ao Senhor. O cara que está vendo tudo isso aqui que a gente está estudando, está preso por ser fiel ao Senhor, e no meio daquela glória daquela mulher, ele se encanta e admira aquela mulher. Percebe o problema? Que a Babilônia, ela perpassa, como eu disse, não é uma questão geográfica, ela perpassa todos os corações, e eu e você também estamos sendo levados à tentação de nos admirar com a Babilônia, de nos admirar com as ideias gloriosas e sábias desse mundo, para que não passemos por anticiência. É uma linguagem que está bem em voga hoje.
ou por intolerantes, ou por fundamentalistas religiosos. Não, eu não sou nada disso não. E o canto da sereia? E o engano dessa prostituta? Porque o nosso chamado não é para ser nem anti-ciência, nem a favor da ciência, nem ser intolerante ou ser tolerante. Nosso chamado não é ser mais ou menos alguma coisa que esse mundo esteja propondo. Não é estar nos trend topics do Twitter ou famoso por alguma outra coisa. Nosso chamado é parecer com Jesus. Nosso chamado é ser semelhante ao Jesus Cristo. Nosso chamado é ser cada vez mais parecidos com Jesus. E isso naturalmente nos levará à inimizade nesse mundo e deixar de nos admirar com as belezas, com a riqueza desse mundo. Versículo 8 ao 18 termina dizendo o seguinte: a besta que você viu, ele começa então, deixa eu ler o 7 ainda, né? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O anjo explica bem, né, gente? Depois que ele explicou, eu passei a entender tudo o que ele disse, né? Se estava difícil, agora ficou claro, não foi isso, irmãos? Tá explicado, já podemos fechar a Bíblia e ir para casa, certo? Complicado, né, gente? Esse anjo precisa trabalhar um pouco mais aí a hermenêutica e ver direitinho para poder comunicar melhor. O que foi explicar ficou mais complicado do que estava antes. Meus irmãos, é claro que nós temos uma riqueza de elementos simbólicos aqui, que o anjo passa a explicar com outros simbolismos, com outras metáforas. Porque ele passa a descrever reinos, passa a descrever governos. Inclusive, ele fala das 7 cabeças como 7 montes. E, de fato, a cidade de Roma tinha 7 montes. A cidade de Roma era constituída por esses 7 montes. Mas o que significam esses 7 montes? Essas montanhas são montanhas de poder. Da ideia de um poderio pleno, completo, né? Alguma coisa de um domínio permanente que se estabelece dentro dessa cidade. E por isso é o símbolo do símbolo que nós estamos aqui vendo.
E há também 7 reis, onde 5 caem. É muito curioso isso. Um já existe e o outro ainda não chegou. Mas tem a besta, que é o 8º rei, mas faz parte dos 7. É um jogo de palavras que ele se utiliza aqui, é comum dentro da literatura hebraica. A gente pode lembrar, por exemplo, 5 coisas aborrecem ao Senhor, mas a sexta ele abomina. Mas a sexta faz parte das outras, né? Tá tudo junto. Então, isso é um jogo de palavras comum dentro dos provérbios judeus, hebraicos, etc. Então, é uma forma de falar que basicamente significa o quê? Será que está se falando aqui, está se referindo a reis, imperadores romanos específicos? Difícil. Que imperadores seriam esses? No período de Domiciano, que é o período de João aqui, já era o 12º imperador. Será que é ele? Mas e os outros? Quem são os outros? A quem se refere? É difícil nós tentarmos precisar isso. Então, é muito mais provável que nós estejamos aqui diante, realmente, de uma visão, né, de uma ilustração, de uma metáfora a respeito dos reis desse mundo, onde nós encontramos uma desenvoltura da história da humanidade a partir de um crescente de perversidade. Inclusive com a besta sendo o último desses reis. E depois ele vai descrever agora através das chifres a mesma ideia de 10 reis e vai falar da autoridade deles porque eles ainda não são reis, mas eles vão receber essa autoridade por 1 hora. Então, o que está descrevendo aqui, gente? Como eu disse, vocês sabem disso, há uma diversidade de propostas, interpretações, de visões escatológicas. Mas parece que o texto está indicando em que há um crescente de imoralidade, de perversidade cíclico, à semelhança do livro de Juízes, como eu mencionei para vocês. De fato, a igreja tem passado por situações de perseguição, alívio, perseguição, alívio, mas haverá um dia em que essa maldade se estabelecerá de forma tão terrível, que vai cessar com a vinda de Cristo. Os ciclos vão terminar. Esses reis da terra vão encerrar o seu governo. E haverá um governo mais poderoso, dominador e mais maléfico, que vai finalmente durar um curto período de tempo. 1 hora é o tempo dentro da estrutura aqui gramatical, que menor que pode ser dita. Então, para a gente seria 1 milésimo de segundo. Então, vai durar 1 milésimo de segundo. Vai durar pouco. Mas vai ser terrível. Vai ser alguma coisa que parece mostrar realmente uma maldade maior, tomando conta da sociedade, a fim de que finalmente lute contra o Cordeiro e ele os vencerá. Essa batalha final que se estabelece entre Cristo e os governos desse mundo, cumprindo aquilo que a gente encontra em Salmo 2, no Salmo 2. Veja comigo o Salmo 2, só para a gente... É um salmo que eu particularmente gosto demais. Demais. É o salmo da esperança, diante dos tempos que nós estamos vivendo. Eu sei que eu já li ele aqui várias vezes, mas eu leio de novo, porque a referência sempre está aqui. Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então aqui a gente tem os reis da terra tentando tomar o governo, tentando dominarem com autonomia diante da soberania de Deus. Mas olha como Deus age. Aquele que habita nos céus dá risada.
O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. E o que vai deixar apavorados esses reis da terra? O que será que vai acontecer? Ele diz: eu constituí o meu rei, eu tenho o meu campeão, eu tenho aquele que vai lutar por mim. Sobre o meu santo monte Sião eu o constituí. E ele diz, esse rei: proclamarei. Agora veja que quantos personagens estão. Agora Deus fala e agora o rei constituído fala: proclamarei o decreto do Senhor, de Deus. E ele me disse, então o rei falando que Deus falou para ele: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como vaso de oleiro. Então, esse rei, esse campeão de Deus, vem com poder e ele tem domínio como alguém que tem uma vara de ferro para quebrar e despedaçar vasos. E aí vai o conselho: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui está o cumprimento desse salmo. Quando o Cordeiro de Deus, o vencedor, os vencerá completamente. Ele já venceu, ele só vai encerrar a vitória, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ele vence, e junto com ele vencem os que são chamados eleitos e fiéis, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, escrito desde a fundação do mundo, como foi descrito antes, sobre quem os nomes não estão escritos, e por isso se deixou embriagar pelo sangue, pelo vinho da prostituta, aqueles ímpios. Mas esses não se deixaram levar. Esses têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Portanto, eles se mantêm fiéis e eles vencerão junto. Então a igreja não pode ser destruída, mesmo diante do poder tão terrível, mesmo diante dessa admiração que as nações têm para com essa mulher, onde ela inclusive está em cima, né, dos povos. O texto termina, deixa eu ver aqui, com a destruição, portanto, dessa Babilônia. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são os povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, e comerão as carnes dela, e a queimarão no fogo. Veja o que vai acontecer. O que ele está dizendo é uma descrição de uma guerra, uma batalha. Enquanto que aqueles estavam reunidos para lutar contra Cristo, o que parece, houve uma rebeldia contra essa prostituta. Eles foram levados a reconhecer a maldade dessa mulher e a se rebelar contra ela. E o texto aponta, portanto, para uma batalha de destruição dessa própria mulher, dessa própria Babilônia, para que ela seja comida, com as suas carnes sejam comidas, as suas carnes sejam comidas, e ela queimar no fogo. Por quê? Versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito e executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. É interessante tentar descrever isso em termos históricos, é difícil, mas o que o texto parece nos mostrar é que diante dessa batalha
em que esses povos estão reunidos contra Cristo, uma confusão se instaura tão grande que eles mesmos devoram uns aos outros. Eles mesmos entram em guerra uns com os outros. E não é isso que nós vemos ainda hoje? Guerras onde esses povos, em busca dos seus próprios propósitos, em busca das suas paixões, dos seus desejos, Deus os permite lutar uns com os outros e eles mesmos se destroem. E, portanto, todo o sistema de idolatria, dentro, fora da igreja, todos são vencidos para que se cumpra a palavra de Deus. Para que se cumpra a palavra de Deus. Nós temos observado que essa grande cidade domina com uma cosmovisão ímpia no nosso mundo. O sistema de idolatria perpassa, portanto, todas as esferas da sociedade. E a gente precisa cuidar da nossa vida. Esse texto está aqui, meus irmãos, para nos dar esperança, mas também alerta. Alerta para a gente lembrar sempre que ou nós estamos caminhando com o Senhor, glorificando ao Senhor, ou nós estamos submetidos à idolatria desse mundo perverso. Ou nós estamos submetidos aos desejos malignos contrários ao Senhor. Mas creiamos, o fim está próximo. As nações dessa terra, todas elas, sem exceção, se encontrarão com o Cordeiro. E nós precisamos confiar nesse Cordeiro que venceu. Nós somos chamados nessa manhã a considerar a beleza da sabedoria de Deus, do alerta que Ele nos dá, mas também a confiar, a ter esperança, que no meio de uma sociedade tão poderosa, no meio de pessoas tão poderosas como nesse mundo que nós vemos, os donos dessas grandes multinacionais, os presidentes, os ditadores, os reis desse mundo, diante deles, quem somos nós? Nada. Quem é a igreja? Nada. Talvez se eles se reunissem hoje, em comum acordo e pensassem, a gente precisa destruir a igreja, porque ali está o resquício de um tempo que nós não queremos lembrar, o resquício de pensamentos retrógrados, pensamentos que envenenam a sociedade. Se eles se reunissem hoje e pensassem isso, e pensam, eles não conseguiriam destruir a igreja. E não é porque na igreja também temos poderosos. Ah, mas na igreja também tem juiz, viu? Tem juiz. Tem governador. Tem governador que é crente. Eu já votei até num vereador que era da minha igreja e tal. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não é o poder humano que vai vencer esses reis. É o Senhor Jesus Cristo. É confiando no poder dEle. A gente precisa entender isso, porque ano que vem é ano de eleição. E talvez você esteja com o coração meio abalado com relação a isso. Nós estamos aí, gasolina a R$7 quase. Vai chegar a 10? Não sei. Quem que sabe? E quem que pode prever isso? O que vai ser de nós ano que vem? Vai dar para comprar carne ano que vem? Vai dar para comprar os alimentos básicos? Será? Os reis da terra estão aí confabulando, o sistema econômico ruindo. Nós não somos chamados para defender isso, meus irmãos, mas a sermos lembrados, confiando no Senhor, que Ele venceu e continua vencendo. Em sermos lembrados que quem quer que vença as eleições da presidência ano que vem,
As nossas esperanças não estão depositadas nesse homem ou nessa mulher, seja lá quem vença. Não está. Precisa estar em Cristo. Pode ser que realmente quem vença seja alguém com desejos ainda mais vorazes contra a igreja. Mas do céu o Senhor zomba e ri. E Ele já anunciou o seu campeão, o seu rei. Ele já enviou o seu campeão, o seu rei. Meus irmãos, nós precisamos confiar no poder de Cristo, não no nosso. E mesmo no deserto, o Senhor cuida de nós. O deserto é um lugar de provação, mas é um lugar de cuidado do Senhor. É um lugar em que a gente aprende mais. Será que virão aí 40 anos de deserto? O tempo está avançado, eu não vou responder perguntas não, para a gente não se estender muito. Eu também estou cansado. A gente tenta responder no próximo encontro, tá certo? Vamos orar e se você tiver uma dúvida muito urgente, pode mandar para mim por WhatsApp, que eu tenho um prazer de responder, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Abençoa teu povo e que possamos confiar em Ti, ó Deus, sabendo que o poder maligno que nos assedia, que está à nossa volta, por mais terrível e glorioso que possa parecer, o teu poder e a tua glória é muito maior. Tu és o Deus que criou os céus e a terra e enviou o teu Filho Jesus Cristo para redimir o teu povo, derramando sangue, partindo o seu corpo por nós, e temos a perfeita redenção. E cremos que nada e ninguém pode tirar isso de nós. Podem tirar nossos recursos financeiros, podem tirar a roupa do nosso corpo, podem tirar e matar os nossos filhos e as nossas esposas, os nossos maridos, mas não podem tirar a salvação que nos foi dada por Cristo Jesus. E por isso temos a redenção perfeita, plena, eterna, e o nosso nome jamais será retirado do livro da vida do Cordeiro, daqueles que vencem com Ele. Por isso, Senhor, aguardamos ansiosamente o dia da Tua vinda, aguardamos ansiosamente quando virás para vencer finalmente e por fim todos os inimigos, e buscar a Tua igreja para viver em novos céus e nova terra, para a Tua glória. Nos dá, Senhor, desejo cada vez mais disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Muito obrigado pelo tempo. Eu estiquei um pouquinho mais do que queria, mas foi bom. Deus abençoe e até mais tarde, se Ele permitir.